Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao podcast Conquistando Seu Imóvel. Eu sou o Rafael Rodrigues. Eu sou Elisiane Ribeiro. E hoje nós vamos falar um pouquinho o por que casais inteligentes conseguem conquistar o seu imóvel mais rápido. Antes da gente começar, não deixa de se inscrever no nosso canal, não deixa de clicar no sininho, porque todos os dias nós trazemos informações novas para te ajudar a conquistar o seu imóvel. Então, para você receber essas notificações diárias, clica no se inscrever e clica no sininho na sequência, que você vai estar sempre atualizado com todos os nossos materiais. Isso aí. Vamos lá então, casais inteligentes conquistam o seu imóvel mais rápido. Vamos para a primeira pergunta. De fato, casais inteligentes conseguem conquistar o imóvel de uma forma diferente ou mais rápida? O fato é que a gente vê por aí muita gente, muitos casais inteligentes, né, pós-graduados, enfim, com formações acadêmicas e que muitas vezes não conseguem conquistar o imóvel. Tem ainda dificuldades aí na conquista, de acelerar, né, a conquista do imóvel. Então, o fato não é só ser inteligente, mas ser inteligente no ponto que vai te levar, né, da onde você está, né, do seu ponto A para o seu ponto B, para o seu objetivo maior, né? Então, não é só ser inteligente, tá? Mas ser inteligente financeiramente, né? Então, quando a gente fala de casais, quando os dois têm ali claro, né, o objetivo, da onde eles querem chegar, e principalmente quando se trata aí da conquista do primeiro imóvel, quando tem claro aí os objetivos e as obrigações de cada um, fica muito mais fácil, né? E muito mais rápido a conquista do imóvel próprio. Eu acho que acaba existindo aí uma falta de sintonia às vezes, né? De basicamente os dois estarem na mesma direção, né? Então, um pensar A, o outro pensar B e não converge, né? Ou na mesma velocidade, né? Então, às vezes até a direção, né? Todos querem o imóvel, né? Então é difícil, né, você conversar com um casal. Então é difícil você conversar com um casal que não queira, né? Quem casa quer casa, ou quem pretende casar, né, quer a sua casa. A velocidade, né, de cada um, então ter claro o que cada um precisa fazer para acelerar essa conquista, né? Então, o primeiro ponto aí é esse, não é só ser inteligente, mas ser inteligente, né, hoje a gente vai discutir, né, ser inteligente com o seu dinheiro, né, ser inteligente financeiramente. Por que você acha que assim, por que isso é tão importante na vida de um casal? Os dois estarem em sincronia, comunicação. Por que você acha que isso é importante na vida de um casal? Quando o casal ele entende, né, a importância do planejamento financeiro, né, e aí quando eu falo de planejamento financeiro é o familiar, né, não é o planejamento financeiro de um e o planejamento financeiro do outro, é o familiar. E aí quando a gente entende que pequenas atitudes diárias influenciam aí na velocidade da conquista do imóvel, fica muito mais claro, fica menos doloroso, né, para a pessoa que precisa ali ter uma reserva, precisa deixar de gastar, né, com algumas coisas, que os dois estando na mesma sintonia, a gente acelera isso, né? Não tem como não acelerar. Agora, se você, né, se a mulher tá, né, nessa sintonia, ela tá ali buscando, pode acontecer de demorar muito mais tempo, né? Por quê? Porque ela vai contar, às vezes, só com o orçamento dela, né? Então, eu vejo muitos casos que eu atendo, onde isso já é uma realidade, não é, né? Antigamente era muito mais voltado para o homem, né? O homem ter essa responsabilidade. Hoje já não, né? Então eu atendo muitas pessoas, muitas mulheres que falam, eu não posso contar com ele. Ou vice-versa, né? O marido também, eu não posso contar com o dinheiro dela.
porque ela é descontrolada ou porque ele é descontrolado, tem algum problema, e aí eu vou fazer por mim mesmo. E aí demora-se mais tempo para você conseguir, né? Sozinho, quem é sozinho sabe, né? Hoje o tema aqui é casal, mas quem é sozinho sabe como é mais difícil, né? De repente vai demorar um pouquinho mais, né? Não que, né, isso não dê certo, dá certo também, mas pode demorar um pouquinho mais, tá? Então, quando o casal entende isso, que são pequenas atitudes ali diárias que vão fazer toda a diferença aí no planejamento financeiro e na conquista do imóvel próprio. Eu acho que rola também uma falta de apoio, né? Ao longo desses meses a gente veio conversando com muitas famílias, pessoas, e é muito engraçado, né? Às vezes os comentários, né? A esposa, né, conheceu o nosso trabalho, viu lá um potencial de fato em, olha, tem um jeito certo, um jeito inteligente para a gente tratar o nosso dinheiro e para a gente conquistar o nosso imóvel. E aí ela vai conversar com o marido e não rola, né? Basicamente ele não acredita, acha que é uma enganação, né? A falta de informação, acho que cria esse choque. E eu acho que esse é o primeiro ponto de falta de apoio, né? Porque ela tá com uma ideia e ele não apoia. Essa falta de apoio aparenta uma não importância, né? Então é uma ideia que a esposa ou o marido está sugerindo e a outra parte não apoia. E aí começa a rolar, putz, tudo que eu falo não topa, não dá certo. Acho que começa a entrar numa situação ruim do casal, né? E esse é até um ponto que a gente ia tocar, no sentido de poxa, eu já tô casada, né, há 10 anos, há 20 anos, e sempre foi assim. Poxa, a gente não conseguiu conquistar o imóvel ainda, e o que eu faço? Para quem, poxa, tá entrando num relacionamento hoje, já deixe isso claro, né? Já comece agora a fazer o seu planejamento. Viu que o namoro vai engatar? Não deixa ficar mais sério, porque os anos passam muito rápido e aí depois você, né, se depara aí há 10 anos com a mesma pessoa e aí você deixou de falar coisas, de definir coisas, né, porque você achou que não ia vingar, né, o namoro, o relacionamento. Você se depara nessa situação. Mas se você já está há muito tempo, ainda, né, nunca é tarde, né, para a gente começar. Então, mostrar para a pessoa que, poxa, se até agora, né, tudo que a gente fez não deu certo, será que não é legal a gente ouvir, né, pessoas mais jovens, de repente, mas que já conseguiram conquistar, né, o sonho que a gente está aí, batalhando e não consegue? Bom, então vamos deixar claro aqui uma coisa que é importante. Se por acaso, né, você está vivenciando esse momento em que você está em busca do imóvel próprio, está em busca de um novo momento econômico na sua vida e você não está tendo apoio, eu acho que a primeira coisa é pega essa pessoa, né? Esse vídeo vai ficar gravado no YouTube, traz ela para assistir com você, né? Isso. Fica aí como desafio, traz essa pessoa para iniciar esse papo, para iniciar essa conversa entre o casal. Eu acho que aí as coisas começam a ficar mais claras, né? E aí, o sonho é bacana quando os dois realmente estão muito ligados nisso, né? Cada um olhando para um lado, como você já disse, já não dá match no sonho. E às vezes, eu acho que é falta de jeito, né? Porque quando a gente, principalmente, né? Eu acho que o casal, né? Ele se conhece. Né? Então, tudo é uma questão de negociação, né? Então, poxa, você quer sair com seus amigos, você sabe como que você vai chegar, você sabe, né? A esposa, a mesma coisa. Então, acho que nesse sentido também vale, né, essa negociação do jeito como você leva isso, né, para outra pessoa. Tipo, olha, é uma coisa bacana que eu vi que de repente pode nos ajudar. Né? Então, não ajudar você, não, nos ajudar. Né? E aí coloca o vídeo, né, um pouco mais alto para a pessoa despertar e começar a ouvir. Né? Eu já vi casos de pessoas que falaram assim, Lizzy, eu falei e não deu certo, mas eu comecei a escutar o vídeo um pouco antes de dormir, né? Deixava um pouco mais alto e aí a pessoa começou a se interessar.
É verdade. Por que que os casais de fato precisam falar sobre dinheiro? Dinheiro é um tabu ainda, né? A gente já falou muito aqui no canal sobre isso, mas a gente precisa sempre falar. Por quê? É a segunda maior causa, né, de divórcios, né, aí pelo Brasil e pelo mundo, tá? Não é só no Brasil. Então, é engraçado que a gente topa dividir a vida, né, com outra pessoa, mas não topa dividir as finanças. E aí começa, né, a virar uma bola de neve, porque cada um tem ali a sua conta, cada um tem ali os seus ganhos, os seus gastos, os dois têm os mesmos sonhos, mas não dividem as obrigações, né, não dividem as responsabilidades. Aceitou, né, tá com a pessoa, né, morar junto, casar, tem que topar tudo, né, nesse sentido de tipo, ó, vamos abrir, vamos saber quanto você ganha, quanto eu ganho, qual que é o nosso orçamento, né, quanto a gente vai gastar para manter essa casa, quanto a gente vai gastar para ter a vida que a gente quer, para manter o nosso padrão, como que a gente quer estar na nossa velhice, como que a gente vai pagar a educação dos filhos, se a gente vai ter uma previdência privada, particular, se não. Eu acho que tudo isso faz parte do futuro de uma família e precisa ser discutido, precisa ser falado. Por quê? Porque depois que já tá bagunçado, sabe? Que tá com problema financeiro, que um tá gastando mais do que o outro já tá todo endividado, e assim, a pessoa não sabe, né? Então, às vezes, um lado acha que a pessoa sabe, mas nunca sentaram para conversar sobre isso, né? Eu já vi casos de pessoas que um estava devendo no cheque especial e o outro não sabia e estava levando a vida normal. De quem é a culpa? A culpa é dos dois, de não conversar sobre isso, de não saber como está a vida financeira, né? Que tem que ser conjunta. Tem que ser do casal. Não quero ter a conta conjunta, não tem problema, mas tem que cada um saber das dívidas, das contas, do orçamento, né, dos dois, né? E aí parte de investimento também, né? Não é só. Mas antes da gente ir nesse ponto, eu acho que a gente precisa comentar um ponto antes, porque no Brasil a gente ainda tem uma quantidade relevante de famílias onde você tem uma única pessoa do casal que é de fato o gerador de renda. Em alguns momentos a mulher é a pessoa que gera renda, em outros momentos é o homem, né? E talvez grande parte ainda seja o homem, porque a mulher às vezes ela tem mais de um filho, 2 filhos, enfim, e ela, por uma decisão às vezes do casal, eles preferem que a mãe de fato tome conta, né, e crie ali a família. E, de certa forma, nesse momento, ela se distancia um pouco dessa questão de geradora de renda. Que dica que você dá para esse tipo de família? Que o casal, uma das pessoas do casal, de fato, é quem está gerando a renda, enquanto a outra está cuidando do lar. Eu acho que esse é um ponto muito importante. Por quê? Muitas vezes, a pessoa que decidiu ficar em casa, né, e pode ser o homem ou pode ser a mulher, né, normalmente é a mulher, mas né, já vi casos que é o homem, essa pessoa ela também tem o seu valor, ela também tem às vezes até muito mais trabalho e responsabilidades e obrigações de quem vai trabalhar fora. Então, a partir do momento que vocês são um casal, né, e aí não importa quem está trazendo a renda, né, porque se você ficou em casa, você está gerando ali um trabalho, está gerando uma economia muitas vezes de uma escola, né, em tempo integral, de uma babá. Muitas vezes, quem ficou em casa não tem essa clareza de quanto ela é importante ou ele é importante, né, no processo de planejamento financeiro, né, o quanto de economia ela gera, o quanto ela é importante, né, nas tomadas de decisões, tá? Então, quem saiu para trabalhar, ele precisa também entender a importância dessa pessoa que ficou em casa, o quanto ela é importante na tomada de decisão e ela precisa ser ouvida, né? E ela precisa saber também das entradas e saídas,
Por quê? Porque ela também pode gerar mais economia, né? Mais do que ela já está gerando, ela também pode, de repente, né, diminuir algum tipo de gasto da casa, né? Então, poxa, a gente está precisando economizar aí 10%, 5%, né, na conta de energia, ou de repente na água, ou no gás, né? Então, ela também pode entrar nesse planejamento de economia ali dentro do que ela faz, né? Quer dizer, ela é peça fundamental na compra de um imóvel, não em trazer dinheiro, mas em trazer economia dentro do lar para que sobre mais dinheiro e aí o casal possa comprar o seu imóvel. Exatamente, eu acho que a qualidade de vida, né, que uma mãe, né, principalmente, né, uma mãe ou um pai, né, fica em casa com os filhos, né, a qualidade de vida que ela vai dar ali para os filhos é muito importante e não tem preço, né, é um negócio que não tem preço e muitas vezes não é valorizado, não é visto, né, como uma pessoa que possa, como se diz, dar palpite, sabe, a pessoa que possa ajudar na tomada de decisão. Quem sai e tipo faz as coisas e a pessoa ficou em casa e não é assim. Porque parece que só quem trabalha é quem trabalha fora, né? Exatamente. Quem tá em casa não trabalha. E assim, quem fica em casa, né? Eu sei, eu fiquei a licença maternidade das crianças, eu sei que o trabalho é dobrado, né? Eu não vi a hora de voltar. Você queria voltar a trabalhar para descansar. Exatamente. Então, eu acho que falta isso, né? E tá mudando. Eu acho que tá mudando tanto a pessoa que sai para trabalhar fora quanto a pessoa que fica, né? Eu acho que essa visão ela tá mudando, mas ainda falta muito, né? Eu vejo que falta muito, as pessoas ainda não têm essa clareza, né? De quanto é importante a pessoa que fica em casa. E tudo isso começa um início de frustração, né? Que se correlaciona à próxima pergunta que eu vou te fazer, mas é exatamente esse tipo de embate de quem, às vezes, muitas vezes, quem traz mais dinheiro, de quem gasta mais ou quem gasta menos, de quem ousa mais para algumas coisas e quem ousa menos. E esse tipo de situação, eu acho que ele começa a trazer alguns traumas para dentro do relacionamento, para dentro do casal, que são pílulas de estresse que ao longo do tempo começa a causar divórcio, né? E aí essa, né? Essa é exatamente a pergunta, né? Qual que é a tua visão sobre isso, né? Essa relação, de fato, ela é destrutiva, ela destrói aí com o relacionamento e leva a um divórcio? Assim, existem, né, as pessoas que aguentam isso e vão ficar, né, vão viver isso, né, o resto da vida desse jeito, mas a grande maioria hoje, né, já as pessoas não toleram mais, né. Teve uma pesquisa que foi feita pela SPC Brasil, né, onde diz que 46% dos casais brigam por questões financeiras, né, e aí essa pesquisa identificou alguns fatores, né? Então, o primeiro é a infidelidade financeira, tá? E o que é infidelidade financeira? É quando o casal, né, uma das pessoas faz compras, né, e esconde isso do outro, né? Por algum medo, às vezes, né? Por medo ou por achar que não deveria ter feito essa compra. Quando se faz um planejamento financeiro, você já determina, né, alguns limites, né? Então, você vai ter lá, né, você vai poder gastar com você, de repente, né, colocar lá alguma coisa que você gosta de fazer, mas normalmente quando não se tem esse planejamento, a pessoa ela sabe, né, que de repente, poxa, eles não poderiam gastar nesse momento, tá? E aí esconde um do outro, tá? Mas isso só adia, por quê? Porque uma hora, né, a bomba explode, uma hora, né, a conta chega, uma hora
cobrança, né, ligação. Então, é difícil esconder isso, né, dentro de um relacionamento, né, onde você convive com a pessoa. Aí isso provoca o quê? Brigas maiores, né? Então, a infidelidade financeira é um negócio que é o primeiro fator, tá? Que precisa aí ser evitado, tá? Depois, a falta de consenso nas responsabilidades financeiras. Então, né, definir, poxa, se um ganha mais que o outro, né, como que a gente vai definir os pagamentos aqui das nossas despesas, né, do nosso consumo, né? Já que um ganha, se ganha igual, vai ser 50-50, ou não, um ganha menos, então vai pagar menos. Como que você vai definir isso? Quanto que vai destinar de cada ganho, né, de cada um, quanto a gente vai também poupar, quanto a gente vai ter de reserva. E aí a gente entra em um outro ponto, que é 15%, né, dos entrevistados dessa pesquisa acham que não deve falar sobre finanças com o parceiro. Acha que isso não é normal. Não é papo de casal. Não quer fala discutir. De Big Brother, fala de novela, mas fala de dinheiro tá proibido. Não quer discutir. Assim, até quer discutir a relação, mas não a relação com o dinheiro do casal. Mas por que você acha que isso acontece? Eu acho que isso vem de uma época aí muito antiga já. Né? Eu acho que isso já vem de gerações, onde, né, só o homem tinha a obrigação de trabalhar, onde a mulher, né, ela era muito submissa. Né? Eu acho que vem dessa época. Mas tá mudando. Né? E os casais mais jovens? Os casais mais jovens carregam um pouco, né, disso, eu vejo ainda um pouco disso, mas está mudando muito com a chegada da informação. Quando a gente tem informação e a gente sabe que, poxa, se eu dividir as minhas despesas aqui, o meu planejamento familiar com o meu marido, eu vou conseguir conquistar o meu imóvel mais rápido, né? Se alguém me orientou assim, se eu entendi como eu faço o meu orçamento, como eu faço o meu planejamento, como eu coloco meus limites, isso eu vou acelerar o nosso sonho. Eu acho que o conhecimento disso deixa de ser só uma obrigação, né? Deixa de ter um motivo maior do porquê eu vou fazer isso. Entendi. Né? Do pra que eu vou fazer isso. Nos últimos anos a gente tem visto aí realmente uma ascensão da classe B, da classe C. O Brasil é um país de crédito fácil, né? Então aqui, você vai em outros países do mundo, não tem os formatos de parcelamento, cartão de crédito, enfim, coisas que tem no Brasil e aqui é muito comum. E talvez a falta de orientação financeira dentro da tua casa, enquanto você vivia com os teus pais, e já tendo o exemplo deles, eles não conversavam, então para você também não tem que conversar isso com o teu parceiro. Inconsciente, e é inconsciente, perfeito. E aí quando você realmente sai para a tua vida profissional, você começa a ganhar dinheiro, e muitas vezes você ganha mais do que de fato a tua família ganhou, né, em muitos anos. Você começa a ter uma ascensão, e você começa a se descontrolar também, né? E aí você não conta, né? Você fez um casamento, você está dentro de um casamento, você não consegue contar os teus problemas, você já tem aquele teu exemplo de não compartilhar, e para você tá tudo bem, né? O que você vai compartilhar de novo são bobagens do dia a dia, ou só outros problemas. E a parte financeira, que é tão importante, acaba não sendo trocada, né? Exatamente. E assim, se deu um exemplo de pessoas que começam a ganhar mais dinheiro, né? E essa questão de ganhar mais ou menos, assim, não existe isso, porque a pessoa que ganha pouco, às vezes com o planejamento financeiro, colocando lá como ele quer estar daqui 5, 10, 20 anos, né, e como ele vai fazer para chegar lá, às vezes, ou muitas vezes, tá, ele tem um sucesso maior
do que um grande executivo que gasta tudo que ganha para manter um padrão de vida atual. Perfeito. Né? Então, eu acho que às vezes a gente pensa, poxa, isso é só para quem tem dinheiro, para quem ganha bem. E não, isso é independente de quanto é a renda familiar. Né? Você se planejar e entender o que você precisa fazer e como você vai manter o padrão que você está, o que você quer melhorar, é fundamental. E o planejamento financeiro, a educação financeira está aí para isso, né? Para ajudar. E compartilhar hoje não tá difícil, né? Porque a tecnologia, ela propicia isso. Então, a gente tem a possibilidade de trocar informações financeiras. Então, na palma da sua mão, né? Você consegue ali compartilhar finanças. Na época dos nossos pais, né? Um tinha que ir lá no Banco do Brasil, o outro na Caixa Econômica buscar um extrato. Aí apresenta os dois, se tomou chuva, o extrato rasga. Enfim, e hoje não. Você tem na palma da mão, né? Então o casal pode abrir ali o aplicativo do banco, né? E compartilhar informações. E aí, agora vem a pergunta, eu acho que é a mais difícil aqui. É mais simples você conseguir a senha do banco do teu marido ou a senha do WhatsApp dele? Acho que a senha do banco é mais fácil, né? A confirmação em 5 etapas. Desbloquear o celular é difícil, agora a senha do banco tá muito fácil. Legal. Legal, Elisiane, vamos lá. Muitas pessoas mergulham de fato em crises financeiras, né? E acham que tá tudo bem, que isso não vai afetar o relacionamento. Qual que é a tua visão sobre isso? A pessoa que está mergulhada, né, lá no problema financeiro, ele sempre acha que ele vai conseguir sair. Acho que ele sempre tem aquela sensação de tipo, eu não vou precisar da ajuda de ninguém, eu vou sair e o meu parceiro nem vai saber. E às vezes isso não acontece, né? E principalmente quando isso começa a ser recorrente. Então a pessoa começou a ter um descontrole, aí fez que fez, saiu. Aí não aprendeu. Por quê? Porque não foi atrás de conhecimento, não foi atrás de saber como que precisa fazer, como que tem que dividir as coisas, como que tem que fazer seu planejamento. Não foi atrás, né? E aí os desejos, né, são infinitos, né? Então aí, muitas vezes a pessoa começa até a ganhar mais, mas não adianta. Por quê? Porque ela não entendeu ainda, ela não virou a chave ainda de como ela tem que lidar com o dinheiro dela, né? De quanto é importante, né, ela ter lá a reserva de emergência, ela se programar para uma aposentadoria tranquila, ela ter o imóvel dela, né, não ter essa preocupação na velhice, ela sair do aluguel. Então, ter uma vida financeira equilibrada equivale também a uma vida pessoal, né, e principalmente conjugal equilibrada, né? Então, eu acho que tudo está relacionado. Não tem como você ter uma vida financeira totalmente bagunçada e falar que no pessoal tá tudo certo, né, com o relacionamento tá tudo tranquilo. Não vai estar. Dentro de um casal você tem vários pilares de sustentação, né? Então, filhos, família, o relacionamento do casal e finanças, tá lá, emergência, enfim. Quer dizer, são vários pilares que se você não dá certo, uma perna sempre fica bamba e o prédio cai, vai dar problema, né? Às vezes não é na primeira, né? Mas como é recorrente, né, tem uma hora que o parceiro não é nem o parceiro, né? Porque a culpa é dos dois, né? A culpa não é só de um, a culpa é dos dois, de sentar e conversar sobre isso, né? Então, desconfiou que o parceiro tá com um problema financeiro, senta numa boa, né? Não fica procurando culpado, né? Procura o quê? Uma solução para resolver.
né? Então, olha, eu percebi, me conta, me fala, né? A gente está aqui junto nessa, né? E aí tenta buscar a melhor saída aí para isso. Mas você ainda acredita que para você, para a vida de um casal, de fato, para você não chegar a esse ponto, né? De repente você ter segredos dentro das finanças familiares. O ideal né? Outra pergunta boa. Conta separada ou conta conjunta? Eu acho que indiferente, tá? A conta conjunta vai ser mais fácil de controlar. Os dois vêm. Agora, eu não quero, eu quero ter a minha conta. E o outro, eu também quero. Mas cada um ter acesso, né, à conta. A qualquer momento você pode consultar a conta e saber o que está acontecendo. Eu acho que, né, esse negócio de cada um tem sua senha, cada um... Não sei se isso... Na minha opinião, isso não dá certo, tá? Então, a partir do momento que cada um tem a sua senha e poder acessar, como que você vai esconder alguma coisa? Verdade. Né? Então, a conta conjunta é mais, né, é melhor porque é mais fácil, né, de controlar e às vezes até consegue aí direcionar, às vezes, um investimento, né, mais rápido, de uma forma mais rápida, conseguir taxas melhores, enfim. Então, a conta conjunta é bom por isso. Mas indiferente, eu acho que a responsabilidade, né, do casal, ela tem que ser definida, né? Então, os dois são responsáveis, independente de quem traz a renda para a família, né? Tem que ter essa responsabilidade e deixar muito claro, né, qual que é a responsabilidade de cada um. Sabe que eu li uma matéria uns meses atrás, e eu acho que de alguma forma ela se correlaciona com o que a gente está conversando aqui, porque essa matéria ela falava exatamente sobre, né, hoje um dos contratos que está sendo mais desfeito nos últimos tempos, e em épocas de pandemia, né, os casais vivendo no mesmo ambiente por muito tempo, a gente sabe que muitos acabam desistindo do casamento, né? Cada um vai para um lado. Então, você está desfazendo lá o contrato de casamento. Mas, aparentemente, na cabeça de muitos casais, né? E talvez esse olhar seja até um pouco machista, né? Eu acho que, pelo menos na matéria, dava um ponto de vista muito do homem e nem tanto da mulher. De acreditar que aquele início, né? O casamento, ele aparentemente tem uma validade, e assim... É como se ele já tivesse que proteger as finanças contra pelo amor de Deus... eventual divórcio. Um eventual divórcio, mas assim, o tom dado naquela matéria era como se fosse um golpe militar, né? Não, vai tomar as finanças, né? E eu acho que isso é destrutivo pro casal, né? Exatamente. Parece que ele já começa para não dar certo, né? E já esconde uma parte importante do processo ali do casal, das finanças do casal, né? É verdade. Eu já li alguma coisa sobre isso também, no sentido de, poxa, vai entrar no casamento e já deixa algo meio que resolvido, porque se tiver um divórcio, o prejuízo vai ser alto. Eu vou melhorar a pergunta, vou melhorar para a gente pôr para raciocinar aqui. Porque hoje você tem os regimes de casamento, né? Aí você tem lá comunhão de bens, parcial de bens, enfim, você tem todo... E eu acho que a mais utilizada até a data do casamento, o que é meu, o que é seu, o que cada um formou de patrimônio. Você integra tudo isso, mas meio que fica blindado. Se houver uma separação, o que eu conquistei antes é meu, o que conquistou antes é seu. Isso já não apoia um movimento negativo para as pessoas esconderem as suas finanças? Porque às vezes a própria sociedade impõe alguns modelos e que a gente vai no automático. A gente não para, né, para pensar, tipo, o que era dele antes de me conhecer era dele, né? Eu acho que está muito ligado também a... Existe hoje, né, muito relacionamento abusivo da parte financeira. Eu estava lendo hoje uma matéria sobre isso, também falando sobre o abuso,
né, psicológico que muitas pessoas sofrem financeiramente. Então, eu acho que isso assim, é meio que para proteger, porque você está entrando, às vezes, num relacionamento, tem pessoas que namoram muito tempo para depois casar, enfim, depois que você casa, que você conhece de verdade, né? Mas tem pessoas que não, né? Tem pessoas que conhecem ali a pessoa e a pessoa, né, usa aí alguns fatores psicológicos para já querer, né, casar, enfim. E aí entra também, eu acho que é mais para proteger, né, a pessoa que está entrando. Eu vejo por um outro lado também, entendeu? Porque existe hoje muitos relacionamentos abusivos financeiramente, que deixam aí grandes marcas psicológicas nas pessoas. Qualquer dia a gente faz um vídeo mais a fundo sobre isso. Qual que é o passo a passo, qual que é a dica que você dá para quem está assistindo a gente agora, né? Mas antes dela responder, por favor, segue a gente, clica no sininho. Todos os dias nós subimos informações, dicas, coisas novas. Clicando no sininho, você recebe, o teu celular vai te avisar toda vez que a gente gerar um conteúdo novo e mandar para você. Então não deixa de fazer isso. A gente, chegando agora nos 1000 sininhos clicados, né? Ela vai dar a resposta da noite, tá? Então presta atenção. Qual que é a dica que você dá para as pessoas, de fato, não entrarem nessa onda ou acertarem os seus casamentos? Qual que é a dica? Qual que é o jeito certo de fazer isso? Certo, né? Não é só uma, né? São várias. Então, ó, papel e caneta, começa a anotar. Peraí que eu tô com uma coceirinha. Então, vamos lá. São várias, né? Então, eu acho que a primeira, né, é a gente transformar em hábitos, né? Desde o início do relacionamento, né? Então, tá lá, viu que, poxa, o relacionamento tá ficando sério, né? Começa a criar hábitos de consumo, né? Poxa, a gente vai viajar, né? Então, faz lá um planejamento da viagem, faz uma estimativa de quanto vai gastar, de quanto vocês querem gastar, né? Coloca ali metas e limites. Por quê? Porque aí a outra pessoa já vai ver e vai falar assim, nossa, ela gosta disso, ou ele gosta disso, que interessante, né? Então, você ensina mais pelo exemplo, né? E desde o início, né? Então, comece logo, porque os anos passam muito rápido quando você se dá conta, né? Você já está lá com hábitos ruins, sem conhecer a outra pessoa financeiramente, né? Você conhece ela em todos os outros quesitos, menos, né, de como... Você vai até conhecer, né? Você vai saber como ela trata o dinheiro dela, mas de repente não é da mesma forma que você quer, né, tratar o seu dinheiro e a sua vida financeira junto com ela, né? Então, acho que desde o início, né, a gente criar hábitos saudáveis para a sua vida financeira, saber gastar o seu dinheiro, né? Não é só poupar, é saber como gastar bem. O segundo, né, é você ter contatos com amigos e parentes que conseguiram conquistar o que você, né, tá almejando, né? Eu quero então uma vida, né, tranquila, financeiramente tranquila, né? Eu quero ter o meu imóvel, eu quero ter patrimônio, eu quero ter uma casa de veraneio, eu quero, né, ter aí dar uma qualidade de vida para minha família, né? Então, nada melhor do que você conviver com essas pessoas, né? Então, no livro lá, Um Segredo de uma Mente Milionária, né? Sobre isso, de você conviver com pessoas de sucesso. Se dentro aí do seu convívio não tem, né, esse tipo de pessoa, né, então procure na internet, né, siga a gente aqui, a gente todo dia dá exemplos, né, nós viemos aí de famílias, né, humildes, a gente conquistou aí tudo do zero, então a gente todo dia aí está trazendo novidades sobre como acelerar a conquista do seu imóvel, né? Então, se não tem no seu meio, procure, né, na internet, né? Siga a gente que todo dia você tem essa possibilidade aí também de entender um pouco mais de
poxa, como que nós fizemos, né, e deu certo, né, está dando certo até hoje, e passar esse conhecimento aí para vocês também, tá? Conversar mais sobre dinheiro, né, e principalmente com o seu parceiro ou sua parceira, né? Então, o dinheiro é a questão de discutir, né, compras, discutir se esse é o momento exato de você de repente fazer essa compra, se esse é o momento exato de viajar, né? E entender a opinião do outro, por que o outro pensa assim. Às vezes a gente quer agradar, né? A gente quer, poxa, né, dar presente para todo mundo, né, quer fazer uma viagem importante, mas será que esse é o momento? Será que, poxa, essa surpresa que eu quero fazer para ela, ou que eu quero fazer para ele, será que não vai descontrolar, né, sair ali dos nossos limites e de repente, né, enxergar isso e conversar sobre isso, né, falar sobre dinheiro? Olha, né, a surpresa foi menor esse ano, por quê? Porque a gente está se programando para juntar um dinheiro, para dar entrada no nosso imóvel, né? Então, eu acho que sempre, né, o falar de dinheiro não pode ser algo do tipo, não, isso não é coisa de casal, né? O falar de dinheiro tem que estar aí na rotina. O quarto, né, é uma conversa mensal, tá, sobre o orçamento familiar, né? Então, poxa, sentar e pegar as contas, né, tudo que entrou, tudo que saiu, e qual que é a reserva que foi destinada, né? Não esperar que, já vem aqui para o quinto, não esperar sobrar. Hoje existem aí, né, muito fácil, né, de você já deixar programado na sua conta um valor para sair, então você já consegue deixar isso programado, ou então utilizar, né, o consórcio. Por quê? Porque o consórcio você já direciona ali o pagamento mensal para a conquista do seu imóvel, né? Hoje existem muitos casais que começam a fazer o planejamento financeiro e o próprio profissional, né, que está fazendo ali o acompanhamento, o planejamento financeiro da pessoa, indica o consórcio. Por quê? Porque ele vai ajudar na questão também de psicológica da pessoa, do tipo, eu estou pagando um boleto que é para minha casa, que é para o meu imóvel, né? Então, para você desistir disso, né, é muito mais difícil de você abandonar. Por quê? Já pagou várias parcelas, poxa, eu não vou. Agora, se você, direcionei lá um valor todo mês, primeiro imprevisto, né? Se não está bem combinado, se um segura de repente o outro, o dinheiro vai, né? Que era para ser direcionado ali para a compra do imóvel. E você comentou um negócio que me fez recordar, inclusive, uma das nossas alunas, que num papo que eu tive com ela por telefone, ela comentou que basicamente ela trabalha na área da saúde, está trabalhando bastante, né? E o marido dela também acho que trabalha em transportadora. Os dois trabalham demais e nos momentos vagos, aparentemente eles querem se premiar. E eles estão há mais de 15 anos sem conseguir vivendo de aluguel, não consegue conquistar o imóvel próprio. E quando a gente conversou, ela já falou assim, olha, eu já sei que financiamento é inviável, né? Não dá, é muito caro, não cabe no nosso orçamento, tá muito difícil. Mas se eu deixar esse dinheirinho sobrando, a gente gasta, porque a gente quer se premiar, porque a gente acha que a gente trabalha demais e nos momentinhos de folga é quando o dinheiro escapa. Então a gente quer optar por achar um caminho, né, melhor e reservar e destinar esse dinheiro, e optaram lá pelo consórcio, né? Então eu me recordei muito da fala, mas assim, é um exemplo de um casal que está seguindo aí essas regras, né? Dividem orçamento, estão entendendo ali quais são os potenciais dos dois e basicamente precisam achar agora como destinar esse dinheiro, né? Fica mais fácil quando tem esse papo, né? Eu acho que quando você também entende o seu perfil,
né? Então, ela entendeu que, poxa, se depender da gente, se depender né, de mim e do meu marido, a gente não vai se ajudar. Então, a gente precisa de ajuda, né? E aí o consórcio entra como um boleto que você está pagando para você, né? Por quê? Porque vai passar aí 10, 15 anos e se você não fez, poxa, e aí, para onde foi? Ah, eu vivi uma vida legal. Ótimo, mas era isso o seu desejo? Né? Ou agora, você viveu legal, mas agora você quer ter o imóvel de qualquer jeito e aí as condições já são bem difíceis, né? Então, acho que esse é o ponto, né, da pessoa ter a clareza de entender qual que é a dificuldade do casal, né? Entendi. E aí o consórcio entra. Por isso que muita gente indica, né? Eu também indico, por quê? Porque ajuda. E outra, se você for juntar o dinheiro total, poxa, você vai demorar muito. O consórcio você entrou, na primeira assembleia você pode ser sorteado, ou você pode pegar aquela reserva, né? Ou pegar a FGTS, ou pegar a parte da carta, enfim, né? Juntar tudo aí no final do ano, tentar dar um lance. Então acelera. Que você ia conseguir em 10 anos, de repente você consegue em 5. Então esse que é a ferramenta, né, que pode ajudar em muitos casais. Tem, né, essa geração que chega hoje, tem muita gente que fala, eu consigo guardar dinheiro. Eu consigo guardar dinheiro, mas eu quero acelerar. Se eu ficar só guardando dinheiro, vai demorar muito. Então, ao invés disso, eu vou fazer o consórcio. Porque eu sei que no final do ano eu tenho algumas premiações, eu tenho um dinheirinho que entra e que se eu não tiver o que pagar, eu vou gastar. Pois é. Né? Então, ajuda, né, a acelerar essa conquista, né? Vamos lá, quais são as outras dicas? Gente, já quase finalizando. A gente colocar objetivos de curto, médio e longo prazo. Então, às vezes, a compra do imóvel, né, é um objetivo de médio e longo prazo. Tá? Mas quais são as etapas anteriores a serem cumpridas? Então, eu preciso ter uma reserva de X valor. Eu preciso economizar no cartão de crédito. Eu preciso economizar, sair do cheque especial. Né? Então, são metas menores, de curto prazo, que você precisa resolver antes de partir para de médio e depois do longo prazo. Uhum. Né? Então, eu acho que dividir, né, isso, hoje a gente está tranquilo, o que a gente tem aí para resolver da nossa vida financeira? De imediato, que dá para resolver em 3 meses. Renegociar minhas dívidas, tentar uma taxa menor, ou tentar gastar menos e pagar a dívida à vista. Aí depois, qual que é o segundo? Eu preciso agora, né, ter uma reserva de emergência. Preciso ter, né? E aí, aonde eu vou economizar? Eu vou economizar no mercado? Qual é as dicas para mim economizar no mercado? Vai de barriga cheia, faz uma lista, compra pelo aplicativo, né? Eu vou dar presente de casamento. A pessoa é sua amiga, ele tem que entender que naquele momento você vai poder dar um presente dentro do que você pode. Né? Preciso comprar roupa para tudo. Esse é o momento. Então, são metas menores que você tem que listar. Né? E isso dessa cliente é muito legal, que é você fazer uma autoanálise e entender qual que é a sua dificuldade. Eu tenho dificuldade com cartão de crédito. Então, quebre esse cartão de crédito. Vive sem cartão de crédito. Tenho dificuldade com o limite da minha conta. Tira o limite da sua conta. Ou diminui, vai aos poucos tirando. Então, entender qual que é a sua dificuldade. Acho que é o primeiro ponto, assim, para você saber o que você vai fazer em curto, médio e longo prazo. E você deu uma dica que é lógico, depende muito da região da pessoa que está escutando a gente, mas eu acho que uma coisa que já traz economia nas famílias, né? Essa questão de consumo hoje do supermercado, por exemplo, é um absurdo, né? As gôndolas dos mercados são desenvolvidas para você consumir mais, para você gastar mais. E, poxa, de repente, na região que você está,
do Brasil, você tem lá empresas que fazem entrega na sua casa. Então, quer dizer, você está dentro da sua casa, você de fato seleciona aquilo que você precisa, né? E não está sendo tão influenciado, não que não esteja, mas você não está sendo tão influenciado. E eu já fiz esse teste, né? A gente já compra por aplicativo há algum tempo. Quer dizer, o preço é o mesmo, né? Mas eu acho que o grande fator é você não fica influenciado por aquele excesso de produtos, né? Não compra por impulso, né? Exato. Você vai comprar o que você precisa. E aí tem um outro ponto também, principalmente quem está em grandes capitais e aí está em casa, né, muito tempo, é a compra de comida pronta, né? Ah, verdade. Aumentou demais e é muito mais caro, né? Você comprar comida do que você fazer em casa, não tem jeito, né? A não ser que você compre aquelas promoções lá, enfim, mas que nem é tão boa. Mas se você também não se pega a todo momento você quer pedir algo pronto, porque você trabalhou demais, você tá cansado, e aí quando você se dá conta, é segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Aí sábado e domingo você tem que pedir também, porque é sábado e domingo, né? E aí tá tudo aonde? No cartão de crédito. Já e aí você só vê quando a fatura chega, né? Você não controla no durante. Eu acho que eu vejo, assim, né, de planilha e de orçamento das pessoas, o grande vilão aí tá sendo isso, tanto o mercado quanto o consumo de iFood, né? Esses aplicativos aí de comida já pronta. Muito facinho, gasta mais, né? E é gostoso, né? Não é gostoso? Não sai de casa, já chega quentinho, pronto, não precisa cozinhar. E aí fica uma dica, né? O casal não tem que dividir só as finanças, divide a cozinha também, né? Um dia um cozinha, outro cozinha. Acho que ele tá dando indireta pra mim cozinhar. Não, aqui os dois cozinham. Tá me ouvindo? Tem como não ouvir? Então, pra gente finalizar, né, a última dica, né, é a gente entender, né, que a separação, né, muitas vezes por problemas financeiros, né, não é a melhor opção, né, que o casamento às vezes acaba, né, e as dívidas continuam, né, e aí é um ciclo. Então, se você não entender isso, no seu próximo relacionamento, você vai, né, fazer a mesma coisa. E assim, né, aí separa de novo, aí arruma outra de novo. Então, é um ciclo que, se você não romper, não entender como resolver, não tem fim, né? Então, não é a solução não é a separação, né? Principalmente quando se trata aí de questões financeiras, né? A solução é, novamente, não encontrar o culpado, mas encontrar uma forma, né, de resolver juntos, né? Se tem ainda, né, o amor, se amam, poxa, é só a questão financeira que está atrapalhando a vida do casal, né? É sentar e juntos, né, a partir dali, tomar as rédeas, né, da vida financeira um do outro, né, e dividir isso. Eu acho que dessa forma a gente consegue aí evitar aí muitos divórcios por questões financeiras, e eu acho que o objetivo maior, né, é acelerar a conquista do imóvel próprio. E esse é o grande objetivo, né, para quem está aqui nos assistindo até agora. Esse é o nosso grande objetivo, ajudar você a antecipar o sonho do teu imóvel próprio. Então, não deixa de seguir a gente, não deixa de consumir aí os nossos conteúdos. Tem muita coisa no YouTube, Instagram e Facebook para você consumir de conteúdo gratuito. E eu acho que é tudo para evoluir, né? Você vai... E na dúvida, né, põe o teu marido, põe a tua esposa do lado, assistam juntos, que eu acho que quando os dois estão ali, de fato, em comunhão, exatamente, o negócio vai prosperar muito mais. É isso aí. Legal. Sempre um prazer, bate-papo gostoso e muito obrigado mais uma vez. Obrigado a todos. Obrigada, gente. Até a mais. próxima. Tchau. Tchau.